de volta! E hoje a gente vai dar continuidade na leitura do História da Beleza, do Vigarello. E no primeiro vídeo eu li o capítulo 1 da primeira parte, que é a beleza revelada, que a gente fala um pouquinho sobre o início ali do século XVI. O capítulo 1 é o corpo descrito e o corpo hierarquizado. E eu conto um pouquinho, sobre como essa beleza foi revelada e como essa beleza foi hierarquizada. E aí eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês assistirem lá o vídeo. E aí eu falo, sobre a divisão do corpo feminino, como que ele foi dividido, entre o alto e o baixo. E como eu vou falar sobre o capítulo 2 aqui, é importante entender, sobre esse alto e baixo, como que foi feita essa divisão, como que foi feita essa revelação, da beleza feminina. E aí agora, no capítulo 2, eu vou falar sobre o sexo da beleza, que nada mais é do que o gênero da beleza. Então, a gente vai ter ali no século XVI a divisão entre o feminino e o masculino. Ela vai ficar bem marcada, e é importante lembrar também que foi mais ou menos nessa época, ali no finalzinho do século XV, século XVI, um período foi muito marcado a divisão ali da Idade Média para a Idade Moderna. Um dos grandes acontecimentos ali da época foi o Renascimento, Ele começou ali na Itália, depois ele foi espalhando pela Europa toda, e o século XVI foi o auge do Renascimento. E assim, dentro de várias características do Renascimento, pra gente aqui, dentro do contexto do livro, pra gente o mais importante vai ser o humanismo renascentista, que, pra quem não prestou atenção na aula de história, nem da história da arte, para quem estudou isso na escola, o humanismo renascentista, ele fala sobre a glorificação do homem, sobre a natureza do ser humano, que vai puxar a vertente ali para o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Então, assim, um dos grandes objetos de estudo do humanismo do antropocentrismo vai ser a mulher. Até por conta, dessa questão da beleza e tal. Então, se vocês pegarem as grandes pinturas feitas no Renascimento, vocês vão observar que 98%, se não 100%, eu não posso afirmar porque eu não conheço todas as pinturas, foram a figura principal das pinturas são mulheres, Sim, tanto que uma das referências pra gente aqui dentro do livro é a Vênus, o Nascimento da Vênus, do Botticelli. Tanto que, assim, é uma referência de beleza até hoje, Se, pra quem estuda arte aí, pode até concordar comigo, ou não. Mas, então, assim, a gente vai ter, então, agora uma mulher, a beleza feminina, que beira a perfeição. Então, com toda essa questão do humanismo, do renascimento, do antropocentrismo, a mulher vai estar nessa coisa beirando mesmo a perfeição. E aí, em contraste com tudo isso, a gente vai ter o homem. Só que o que acontece? Pra gente ter, como o mundo é feito de contrastes, aqui, agora, a gente não vai ter um homem como feio. Só que o homem agora vai passar a ser o ser, feito para o trabalho. Porque como a mulher é tão perfeita, é uma beleza tão etérea, ela é considerada frágil.
Daí vem o sexo frágil. Então o homem, ele entra na oposição por esse lado, entende? Então ele é colocado desse ponto. Ele foi feito para o trabalho. Então, se você seguir a lógica, a pessoa que foi feita para o trabalho, para as intempéries do trabalho, teoricamente ele não pode ser belo. Até porque força e beleza, nessa época, nesse contexto, eles vão se dissociar. Né? Tanto que eu até separei um trechozinho aqui, onde fala mais ou menos isso. Ó, o homem deve ser dominador, terrível e belo, para que, combatendo com furor, seja terrível para seus inimigos. Ele precisa impressionar mais do que seduzir, engendrar o terror, mais do que o amor, ter graça como cortesão, mas também austeridade e mesmo dureza. Aí aqui mais para baixo ele fala: a excelência da estética física definitivamente feminizou-se. Força e beleza dissociaram-se. Então, assim, é aquilo que eu falei. Não é totalmente o oposto. Não significa que o homem agora tem que ser feio, porque a mulher é perfeita. Não é isso. Só que a mulher atingiu um status de tamanha perfeição, ao ponto dos artistas e afins, que o homem caiu nessa coisa de trabalho e a mulher nesse ponto de frágil. Então eles caíram nesse oposto, de força e beleza. Entenderam? E aí, complementando isso, a gente cai de novo na questão de temperamentos, que é um complemento da força e da beleza. Que eu separei mais um trechinho aqui para ler, que é o seguinte: as mulheres são frias e úmidas. Sua frieza as torna fracas, sua umidade as torna ternas. Os homens são quentes e secos, seu calor os torna vigorosos, sua secura os torna consistentes. Elas são mais rechonchudinhas e moles. Eles são mais firmes e mais sólidos. Elas vivem em repouso. Eles têm de suportar o trabalho e a aflição com uma coragem invencível. A frieza impede nelas o aparecimento de pelos, acentuando sua ternura, polindo a pele. O calor aumenta neles o crescimento de pelos, acentuando a dureza, cobrindo a pele. Os humores distinguem com clareza os corpos, distinguem a beleza também, tornando a fragilidade graciosa como nunca. Então a gente vai ter uma mulher pura, frágil e perfeita. Esse é praticamente o estereótipo da época. A mulher frágil. Enquanto que o homem tem de ser forte e trabalhador. Então, assim, parece que eu tô falando de hoje, né? Mas não, isso é lá no século XVI. Pra vocês terem noção de como esse estereótipo é antigo. Não é uma coisa que foi feita há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não, é de muito tempo atrás, mesmo. E aí aqui é uma parte assim que me incomoda muito assim pessoalmente, mas academicamente a gente absorve e dá continuidade. Mas enfim, a mulher continua inexoravelmente inferior, tanto mais porque sua beleza é feita para deleitar o homem, ou, melhor ainda, para servi-lo. Criada para o outro, ela permanece pensada para ele, promovida, sem dúvida, porém, mais na literatura do que na sociedade. Ou seja, como a mulher ela tem essa beleza, essa perfeição, e ela não foi feita para o trabalho, afinal, né, o trabalho é para o homem, ela foi feita para agradar o homem. Né? Então, quando o homem chega cansado do trabalho, a beleza da mulher está ali para agradar.
Essa parte me incomoda. Mas seguindo em frente. Então, assim, dentro disso, a gente também entra com né, dessa questão dos temperamentos e tal, entra a questão da moralidade. Ou seja, os pensadores ali da época, eles conseguiram hierarquizar a beleza de acordo com a moral. Porque eles acreditavam que a beleza exterior refletia a beleza interior, literalmente. Então eles hierarquizaram a beleza em 3 níveis. A sediciosa, que seria a pior de todas, né, que seria relacionada ao escândalo, à sedução e tal. Eles associaram isso às pessoas, tipo assim, as amantes, as prostitutas e tal. Eles, inclusive, colocaram as pessoas que usavam, as mulheres, né, que usavam maquiagem, por exemplo, muita maquiagem e tal, que era só pra seduzir mesmo, né. Eles colocaram isso como ia contra a vontade de Deus, né, o ato de seduzir. E aí o nível 2, que é a beleza afetada, que era a mulher que convidava para os artifícios do amor, que atraía a pessoa pela aparência. Né? Então, tipo assim, você é quase que igual a sediciosa, só que num nível menor. Sabe? Você era bonita por fora, porém você não era bonita por dentro. Você utilizava do seu rosto bonitinho para seduzir a pessoa, no caso o homem, né? Mas você não tinha o coração puro. Uma coisa, sabe? E a terceira, que é a beleza religiosa, que é aquela pessoa bonita por dentro e por fora e que tinha as qualidades mais belas de todas e que de fato era o estereótipo da época, tanto espiritual quanto física, que é, de novo, uma beleza alva, né, vamos dizer dessa forma, que é o seguinte: toda humildade, toda modéstia, toda simplicidade, sabedoria, santidade, castidade e prudência. Que é essa beleza da alma, né, que eu falei, a beleza interior. Agora, a beleza exterior é a seguinte: o rosto sempre oval e sereno, a testa lisa e alta, que eu falei no primeiro vídeo, que inclusive as mulheres até chegaram a raspar uma parte aqui do cabelo para ficar com um testão. A boca pequena e perolada, porém raramente entreaberta, o colo delicado e branco, que entra a questão do alto e baixo, que eu falei no primeiro vídeo. A voz e fala doces, os gestos, enfim, discretos e medidos. Um símbolo: a boca fina e estreita e fechada, para encobrir tudo que possa sugerir qualquer interior, até mesmo impudor. Então, assim, nessa época, a gente começa a ver também um distanciamento social, que eu mencionei lá no primeiro vídeo também. Quando a gente tem os primeiros retratos que são pintados, que a beleza é revelada, os pintores começam a fazer as mulheres lá, os retratos e tal. Não existe uma diferenciação de classes. Eles pintam a mulher porque achou bonita e pintou, e não interessa ser rico e pobre. Só que aqui a gente começa a enxergar como essa diferenciação social, porque a partir de agora, como os maneirismos das mulheres passam a ser importantes, não só da cintura para cima, que é o alto, os jeitos, os trejeitos também contam. Essa diferenciação passa a ser muito importante, porque as mulheres ricas, as que possuem educação, as que vivem na corte, se destacam muito mais, elas possuem uma beleza muito maior do que as mulheres pobres, as mulheres que não possuem uma educação. Então esse distanciamento aumenta cada vez mais. Então, assim, no mesmo século, né, ali uma questão ali de menos de
50 anos, se bobear, no início do século a gente tem uma visão estética X, já no final do século a gente já tem uma questão estética Y. Então, assim, são pouquíssimos anos de diferença para, sabe assim, questões estéticas diferentes. Então, assim, pra vocês verem como que a moda em pouco tempo muda muito. E isso, assim, a gente falando de Europa, né? Praticamente. Então, assim, a moda é muito legal, né? É isso. Esse capítulo 2 é bem curtinho, mas ele abrange muita coisa. O Renascimento é muito cheio de detalhezinhos, ele é um período muito importante, não só para a moda, obviamente, mas para essa transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4, porque o capítulo 3 tem tipo 2 páginas, e aí eu vou tentar fazer ele bem curtinho. Mas é isso, eu dei uma resumidona mesmo, porque é muito assunto. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando desse projetinho que eu resolvi fazer. E é isso, até o próximo